Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Detone Studio. Nosso objetivo aqui, igual a gente sempre fala, é trazer pessoas ilustres, pessoas que fazem a diferença no mundo offline, que elas possam compartilhar um pouco da experiência com a gente aqui e com vocês também, tá bom? Meu nome é Davi Avancini, sou sócio do Detona, estou com o... Erivelton Silva, também sócio do Detone Studio, né, Davi? Tamo junto aqui. Você sabe, né? Eu falo sempre, é um prazer estar aqui fazendo esse podcast com você. Hoje eu acho que tem mais, amanhã tem mais um. E tamo junto, né, cara? Isso aí. É bom demais estar aqui contigo. Hoje eu tô aqui com a minha colinha mais uma vez, né? Eu gostaria de apresentar o nosso convidado, desde já te convidar a curtir, compartilhar, seguir o nosso canal, porque sempre o nosso objetivo é trazer aqui no nosso canal pessoas que influenciam, como o Davi mesmo disse, no offline, que tem uma história de vida marcante, que alcançou o sucesso na vida, né? E como a gente sempre diz aqui, sucesso não sucesso não é você ter tudo, mas sucesso é você todo dia resolver um desafio seu, resolver uma situação. Então isso é sucesso. Bom, e hoje nós estamos aqui com um grande amigo meu, veterinário, formado no fim do mundo. Enganaram ele, falaram que ele ia se formar e acabar tudo, e ele se formou em 2000 na área de veterinária. Tem algumas outras formações que ele vai falar mais um pouquinho pra gente. Ele é esposo da Aline Correia, quero mandar um abraço, um beijão pra Aline, nossa amiga também. Pai do João Vitor, pai do Pedro Wagner, também beijão pro Pedro, um beijão pro João. Gerente regional do Sudeste na área saúde e nutrição animal da empresa Imeve de Jaboticabal. Eu tô falando nada mais nada menos que o Wagner Correia. Seja muito bem-vindo, irmão. Valeu, irmão. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado. Valeu. Seja muito bem-vindo aí, viu? É um prazer aqui receber Prazer é você. meu, cara. Eu fico muito feliz pelo convite, né? Pela lembrança, né? E assim, a gente deseja sucesso nesse novo desafio, empreendimento de vocês. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, já está sendo, né? Sim, graças a A Deus. gente tem acompanhado as pessoas que têm participado aí e é muito bacana esse projeto, né? Eu acho que essa questão de tocar as pessoas de acordo com uma... Nada mais toca do que a sua experiência, né? Passar a sua experiência de vida para as pessoas, né? Isso acho que só estimula aí, né? Mas obrigado pelo convite. É isso aí. Ô Wagner, explica um pouquinho, que negócio é esse de formar no fim do mundo? Fala pra gente aqui um pouco disso aqui. Não, eu comentei, né, que eu entrei na faculdade em 1993. Certo. E aí eu fiquei um tempinho a mais do que era o previsto, né? Entendi. O curso de medicina veterinária, ele é 5 anos. Sim. E por algumas repetições, vamos dizer assim, né? Alguns reforço de aprendizado, Certo. eu fiquei 7 anos. E quando eu ia me formar, foi o ano de 2000. E aí Sim. tinha aquele zoom aí, que no ano de 2000 ia finalizar o mundo, ia acabar o mundo. E eu falei, nossa, agora que eu vou me formar vai acabar? Que história é essa, né? Então, é isso aí. Então, eu me formei em 2000, né? Fiquei durante 7 anos na Universidade Estadual de Santa Catarina, em Lages. Que legal. Legal. Bem bacana. Tá, hoje você tá em Ribeirão. Você se formou lá em Lages, mas de onde você é? Onde o Wagner nasceu? Eu sou curitibano, natural de Curitiba, né? E fiz o vestibular para Santa Catarina, para essa cidade chamada Lages. Nem imaginava onde fica, né? Sei. Naquela época. Fica a 200 e poucos quilômetros, mais ou menos, de Curitiba, né? Sim. Um pouco mais. Mas, enfim, e aí falei, vou prestar vestibular aonde tem o curso que eu estava buscando, né? E eu tenho uma influência de um casal de tios, né? Que são veterinários, e eu cheguei a morar uma época na casa deles. Uma época, meu pai mora próximo a Curitiba, ele mora numa cidade chamada Paranaguá, que dá 90 quilômetros de Curitiba, onde é o porto. Um lugar bonito, Paranaguá. Bacana, é o berço do Paraná. Né? É a cidade mais antiga do estado do Paraná, né? E aí, na época, surgiu para fazer medicina veterinária e tinha vestibular em Santa Catarina. E acabei fazendo lá e passei. Né? E esse meu tio já estava em Ribeirão Preto. Certo. Aí, assim que eu me formei, eu trabalhei 2 anos em Santa Catarina. Sim. Trabalhando com a área de pequenos animais, trabalhei em clínica veterinária, né, em Florianópolis, que é onde mora o meu filho mais velho. E aí, meu tio falou, vem para Ribeirão conhecer. Né, ver o que você acha da cidade, que eu tenho um projeto novo aí
Certo. e vem para cá. Que legal. Falei, que legal. então, vamos lá. Bacana. E aí assim começou a minha história com Ribeirão Preto, né? Eu Legal. vim para cá em 2003, são 20 anos de Ribeirão. Olha só. E aí, para cá estamos. Sim, A gente chegou mais ou menos na mesma época, que eu cheguei aqui em outubro de 2001. Então, em 2003 você estava aí. Eu cheguei em setembro de 2003. Eu lembro que era um feriado, 7 de setembro. Eu tinha um Uno. Aí eu baixei os bancos do Uno, assim, coloquei minhas roupas e uma TV. Mas você já era desse tamanho já? Já. Minha altura. Cabia no Uno? Cabia. Baixei os bancos traseiros, né? Que eu vim sozinho. Olha só, Que a princípio eu vim sozinho, né? Sim, aí vim sim. pra cá, fiquei um tempo morando na casa do meu tio. Sei, sei. Depois aluguei um imóvel, né? Um apartamento. Sim, E aí comecei uma história aí com o Ribeirão. legal. Legal. E aí conheci minha esposa, né? Ah, Conheci é? a Aline aqui em Ribeirão, que é Ribeirão Pretana. Ah, é? Então Que hoje legal. eu tenho meu segundo filho, Pedro, né? Sim, Que é um casamento com a Aline, sim. é Ribeirão Pretano. Então a gente Aham. tem um amor muito grande por Ribeirão. Que legal. Que bom, E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que começou numa clínica veterinária lá em Em Florianópolis. Florianópolis. Isso. Você- região litorânea, lugar bacana. Quem que... Você já... Depois a gente fala da corrida, mas assim, você começou lá e é um lugar que eu pretendo fazer uma meia maratona lá, que é famosa a corrida que tem lá, né? Já tá, acho que vai ter recente, né? Março, se eu não me engano. É. Já tá abertas as inscrições. E deixa eu te fazer uma pergunta. Começou lá na carreira de veterinário, mas como é que era essa carreira de veterinário lá naquele começo? Na verdade, era uma coisa que você estava testando? E qual área, né? Porque a área veterinária é muito ampla, né? Hoje tem vários mercados dentro da veterinária, né? Na época, quando eu fiz o meu estágio, olha que interessante, né? Dentro da universidade, eu nunca tive uma área específica. Ah, não, eu quero trabalhar com grandes animais, eu quero trabalhar com pequenos animais, eu quero trabalhar com suínos, com aves, enfim. Eu não tinha uma área específica. Depois que você começa a ter um período maior dentro da universidade, aí sim começa a despertar esse interesse. Porque hoje, quando a pessoa entra para fazer veterinária, principalmente os mais novos, eu quero trabalhar com cães e gatos, né? Mas hoje tem um mercado amplo, como você falou. Só que quando eu fui fazer meu estágio obrigatório, né, de 4, 5 meses, aí eu fiz na área de grandes animais. Comecei fazendo a parte de bovino de leite, bovino leiteiro, e depois fui para a parte de pequenos animais. E aí essa parte de pequenos animais, o meu filho mais velho era novinho, tinha 6 meses, né? Eu fui, tinha 1 ano um pouquinho, né? Era 6 meses, 1 ano. E aí eu fiz o restante do estágio na parte de pequenos animais. E também gostei. E aí a clínica que eu fiz estágio, o veterinário já antigo, formado também na mesma universidade, falou, por que você não trabalha aqui comigo? Eu vou te fazer uma proposta, você fica aqui. E aí começou a minha experiência com a área de clínica. Aí eu trabalhava nessa clínica veterinária, meio período, e montei um consultório também na cidade, vinculado a um pet shop. Só que era uma correria maluca, né? Plantão, recém-formado, tudo é novidade, sem bagagem técnica nenhuma, né? Só teórica. E aí minha história com a parte de clínica foi essa. Que legal, cara, que legal. Começou nesse mercado aí. Entendi. Então, assim, foi meio que um estágio junto já com o trabalho. Já foi assim. Foi A coisa foi encaixando, assim. Foi natural. E aí eu trabalhei com clínica de pequenos quase 2 anos, né? Legal. Fiquei nesse mercado. Entendi. E lá em Florianópolis, você passou um período lá com o teu filho. Ali você tinha você tinha uma vida ali, um tempo. E aí surgiu a oportunidade de você vir para cá, para Ribeirão. Aí, Erivelto, interessante, né? Eu tive um primeiro contato com a área comercial. Ah, tá. Foi numa clínica. Legal. Aí eu já tinha saído dessa clínica do meu amigo, né? Desse veterinário que eu fiz estágio. Eu já estava em outra clínica veterinária. Certo. E eu recebia muita visita de propagandista veterinário. Certo. Né? Promotor de vendas. Visitando a clínica e prospectando os produtos deles, né? Deixando a amostra e tal. Aí eu comecei a falar, esse mercado é interessante. E aí surgiu uma oportunidade. Um desses vendedores chegou e falou, tem uma vaga para promoção de vendas. Você não tem interesse em começar? Eu falei, o que eu tenho que fazer? Você vai ter que viajar. Né? Você vai viajar todo o litoral do estado de Santa Catarina. Praticamente todo o litoral. Vai sair de Joinville. Eu estava sediado em Florianópolis. Mas você vai fazer até Joinville. E de Joinville
até no sul do estado, com divisa com o Rio Grande do Sul. Até Torres, né? Passo de Torres e Torres no Rio Grande do Sul. Falei, pô, viajar, cara, com criança pequena. Falei, mas vamos encarar o desafio. E aí começou a minha área, meu primeiro contato com a área comercial. E o interessante é que o dia que eu falei pro meu pai, falei, pai, eu vou entrar nessa área. Pô, mas... Olha aí. Você é veterinário. Vai ser vendedor. Vai mexer com vendedor. Vendedor sou eu, velho. Minha vida inteira, não fiz faculdade. Porque se tem... Hoje, lógico que não, né? Antigamente se falava que vendedor, gestor, gerente... não deu certo na vida, virou vendedor. Eu ouvi um podcast, cara falando esses dias, falando sobre isso, cara. Não deu certo... Pegou uma pasta. Pelo menos vira para ser vendedor. Pelo menos vai dar certo ser vendedor. E não é isso. A gente sabe que o mercado é totalmente especializado e você tem que se dedicar. Né? Aliás, Wagner, tudo é uma venda. Tudo exatamente. é uma venda. Não adianta. A negociação, ela está em tudo hoje. Você vai conversar com um superior, é uma negociação. Sim. Quantas vezes, né, Davi? Toda hora nós vamos estar em negociação aqui, né? Então, é uma venda. Eu vendendo minha ideia, ele vendendo a ideia dele. Aqui, nesse momento aqui, a gente está debatendo sobre isso e a gente está vendendo uma ideia. Você está compartilhando uma... Tudo é uma venda, esquece. Quem fala isso realmente não... Hoje, antigamente se falava muito, né? E aí foi isso. Meu pai, na época, ficou assim, pô, mas, cara, você ficou esse tempo todo? Eu falei, mas eu quero entender um pouco mais esse mercado. E aí comecei. Aí fiquei 1 ano trabalhando numa empresa de promotor técnico de vendas, né? E aí esse meu tio, que estava em Ribeirão, fez o primeiro contato. Tem um projeto, você não quer vir para Ribeirão? Foi quando eu vim para Ribeirão. E eu trabalhei por 3 anos na empresa que o meu tio era um dos sócios, né? Era diretor lá. E depois surgiu uma oportunidade, onde o gerente nacional dessa empresa foi para uma outra, né? Para a IMEV, no caso, e fez um convite, vem trabalhar comigo. E cá eu estou há 15 anos na mesma empresa, fiz a minha carreira profissional dentro da mesma empresa. Tive um período ali em 2012, que eu saí né, da IMEV, trabalhei 9 meses numa empresa, uma empresa de São Paulo, e acabou que o projeto não deu certo, não casou né, com aquilo que eu estava buscando, e aí voltei para a empresa. Né? Mas foi no começo, sim, tudo é difícil, né? Você se adaptar com a empresa, questão de estrutura, uma empresa familiar, né? De 2 famílias, e você alcançar o seu mercado, né? E até perante o mercado em si, né? De uma empresa familiar, brigar com multinacionais, e foi um salto de, muitas vezes, pegar e a vontade era abandonar, largar tudo. Falei, isso aí, eu vou voltar, vou pegar emprego numa clínica. E assim, eu fui pai muito cedo, né? Com 23 anos. Né? E as responsabilidades, elas, não falo que nem duplicaram, elas triplicaram, né? Porque você trabalha para, né, buscando um sustento, principalmente para sua família, né? Então, eu não podia errar muito, né? Não podia ficar dando cabeçadas assim, não, vou tentar aqui, se não der certo eu mudo. Eu tinha que ir certeiro. E quando esse meu tio me fez o convite, né? Eu lembro... Cara, como se fosse hoje, aí ele falou assim, tá, mas o que eu vou fazer? Não, você vai fazer palestra, você vai visitar a fazenda, vai dar treinamento. Eu falei, nossa, palestra, não suporto isso. Né? Trabalhar em público, gente me perguntando. Aí foi um desafio, porque você tem que aprender e se desenvolver nesse sentido, né? Como você disse no início, né, a parte veterinária, o leque é amplo. Hoje, você tem veterinários na área comercial, assim como eu, você tem os veterinários clínicos, né, a parte de assistência, mas você tem que se especializar naquilo. Né? Não adianta você ser meia boca, né? Ser o pato, né? Não sabe nadar direito, não voa direito. Então, aquilo para mim ainda era difícil, eu tinha uma resistência. Eu falei, não, nossa, mexi em área de vendas, mexi com gente. Eu fiz veterinária. E achava... mexer com bicho, né? E é muito comum o pessoal que faz veterinária, fazer veterinário para mexer com bicho. Pera lá, o bicho vai sozinho para a clínica. Pois é. A fazenda... O bicho vai pagar? Só vai ver os bois na fazenda, os animais. Você não vai falar com o pecuarista. Tem que convencer o cliente, né? Ali, daí... Área comercial, você não vai ter o seu cliente, quem vai te comprar? E outra, né, Wagner? Então... Eu penso assim, né? Não sei.
mexendo aqui num assunto aqui, passar até pro Davi aqui na sequência. Mas, por exemplo, se você erra um diagnóstico ali, você não acerta um animal, né? Você pode acertar uma manada inteira, com né? Certeza, com certeza. Muito sério o negócio. E aí você tem que ser muito... Hoje, não é só na veterinária, né? Todos os mercados são muito especialistas, né? Sim. Você tem... Hoje mesmo a minha esposa a Aline estava num... Acho que manicure. E ela falou assim, mandou uma foto de um gato, ó, que você acha que é um olho do gato? Assim, todo detonado. Falei, vai ter que levar no veterinário oftalmo. E tem. Tem o veterinário... Eu tenho um amigo que é. Tem o veterinário dermatologista. Tem. Porque o mercado, ele se especializou muito, né? Agora tem psicólogo, cara. Tem fisioterapeuta. Tem, irmão. Tem físio, cães que fazem fisioterapia. Eu vou chamar um cara da visão aqui. Ele é oftalmo de animal, cara. Cara, é gente boa pra caramba. E o mercado especializou. Só que naquela época, cara, demorou pra cair a ficha. Sim. Principalmente para eu mudar esse paradigma, né? Sim. Falei, gente, mas trabalhar com... Porque acaba assim, você é um promotor de vendas, né? Um promotor técnico, você não deixa a sua bagagem técnica, né? Você precisa ser técnico, é uma venda técnica, mas também você tem que saber se posicionar e ter as técnicas de vendas, né? Como se portar o cliente, ver o perfil, análise do cliente, né? Toda aquela questão, né? Se o cliente é mais receptivo, se ele é visual, se ele é sinestésico, toda aquela, né, que a gente aprende nesse mercado. Então, você precisa se desenvolver, né? Mas não foi fácil, cara. No começo, várias vezes, eu falei, eu não vou mexer com isso. Mas minha esposa aguentou muito. E eu fui um cara, né, o Erivelto, acho que já ouviu falar, que murmurava demais, cara. Nossa, eu reclamava demais da vida. De tudo, né? Minha vida não vai para frente, profissionalmente, a minha vida não vai, a coisa não flui, já estou formado há tanto tempo e eu não consigo desenvolver, né? Mas a partir do momento que eu mudei essas reclamações, essa murmuração, a coisa foi só prosperando, Deus foi colocando a mão e levantando, né? E falou, fica frio que é teu, tá guardado. E assim foi, cara. Que legal. Bacana. Falando já sobre lidar com pessoas, continuando nesse ponto, né? Uma das coisas que a gente percebe hoje em dia é que, antigamente, uns 30 anos atrás, o pecuarista ele tinha um perfil, não é verdade? Ele não, assim, não... Como eu posso dizer? Hoje em dia, né? O filho do pecuarista, ele foi para a faculdade, ele estudou, ele voltou para lá e hoje em dia tem que ser muito mais técnico mesmo, né? As pessoas, elas são bem informadas, não é verdade? Sim. Não, Davi, tua pergunta é assim... Hoje a informação ela chega muito rápida, né? A gente sabe disso. Então, automaticamente, o produtor, né, rural, o pecuarista, o fazendeiro, que seja, ele tem acesso às informações. E ele sabe, né, que hoje tal produto é indicado para isso ou para aquilo, que dentro daquele negócio dele, aquele processo de produção, processo produtivo, tal produto vai funcionar ou não, vai se encaixar. Né? E o mercado evoluiu muito. Nesses 20 anos aí de estrada, de trabalho, quando você visitava uma fazenda, assim, cara, mudou muita coisa. Lógico, você tem algumas ainda que estão ainda, né, que não evoluíram, mas não porque não tinham acesso, é porque não optaram em ficar naquela forma, né? Pequenos produtores de leite, que tem outras culturas, ali tem o leite, mas planta um pouquinho ali, autossustentável, né? Aquele mercado informal, aquele não se tecnificou. Mas grandes propriedades, grandes produtores hoje se tecnificaram muito, mudou muito o cenário, né? E é difícil um produtor, mesmo não tendo uma formação técnica, a hora que você fala de determinado assunto daquela área, eu já ouvi falar, já conheço, já me visitaram, já utilizei, né? Ou já conheço, ou meu amigo já usou, a fazenda tal, que é vizinha aqui, eu já ouvi falar. Então, hoje informação é muito rápida, né? E nesse mercado não foi diferente. O pessoal se tecnificou e muito, viu? O Brasil é um celeiro de alimento, né? A gente costuma dizer que no mundo, as projeções, né?
que se fazem aí, né, que o Brasil vai precisar de tantas toneladas de alimento para o Brasil, não, o mundo, né? Uhum. E o Brasil está na vitrine, né? Hoje a gente aumentou muito a nossa produção, a gente intensificou a produção, porque você produzia determinado volume, não só de carne, né, ou de leite, mas de agrícola também, em determinada área. Hoje você aumentou a produção em uma área restrita, ou seja, você intensificou essa produção. Sim. E o Brasil, assim, eu percebo, assim, né? Até onde eu conheço, eu percebo, assim, ele rapidamente ele se qualifica para atender qualquer nação, qualquer região mundial. Ele já tem uma região, por exemplo, o Oriente precisa de um jeito, tem que ser daquele jeito. Ele atende às necessidades do mercado internacional. Exatamente. Você pega a parte de avicultura, né, de frango, Brasil, segundo maior exportador. Você pega suínos, tá em quarto. Né? Você pega carne, tem uma participação grande. Você pega soja, então, nem se fala. Sim. Então, o Brasil, a imensidão o celeiro, né, as oportunidades são muito grandes no Brasil. E o agronegócio, a gente sempre fala, né, durante a pandemia isso ficou muito forte, né, o agro não para. E não para mesmo. Sim. Não para mesmo, né? Hoje e a pesquisa não para também, né? O Brasil hoje é um dos grandes pesquisadores nesse mercado. Sim. E a gente vai se adaptando. As tecnologias que hoje em dia o Sr. Romo usa, foram criadas pelo Brasil ou ainda depende de muita coisa importada? Como que Não, tem os dois cenários, né? A gente tem muita coisa que foram avaliadas a nível nacional, né? Pelas empresas de pesquisa. A gente tem a Embrapa hoje no Brasil, que é um órgão sensacional de pesquisa, né? Um órgão antigo que presta um serviço fantástico, né? Sim. As universidades também. Hoje a gente tem muita universidade ligada à parte de nutrição animal, melhoramento genético. Houve um investimento pesado na educação, né? Na pesquisa, né? Então, você tem centros de pesquisa vinculados ao próprio governo do estado, até o governo federal. E aí tem de tudo, né? Às vezes, produtos que lá fora já têm um know-how, já são certificados e já utiliza há muito tempo. E aí traz para cá e são avaliados de acordo com a nossa realidade, né? Com o nosso mercado, né? E isso não só tem gado leiteiro, em gado de corte, em agricultura também, muito específico, né? Sim. E o mercado tá em pleno crescimento, então tá vindo muito produto do mercado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, a área da veterinária, a área da veterinária, isso não é de hoje, mas a área da veterinária ela tem essa amplitude, mas no caso, a tua parte estratégica comercial hoje é uma região. Então, eu não sei se haveria diferenças no país, por exemplo, o Nordeste é um outro tipo de... específico, Sim. ou Centro-Oeste é uma coisa, mas no caso, você pega aqui, você está na região Sudeste, então nós estamos falando aí São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio. O que que você cobre, vamos dizer assim, dentro dessa área animal de grande porte? Sim, pequenos, tem... O que que você cobre, o que que você oferece, vamos dizer assim, para o mercado? É interessante, porque o Brasil ele é muito amplo. Então, Sim. O que você falou é verdade. Cada região você tem uma particularidade. Sim. Então, por exemplo, você pega aqui a minha regional Sudeste, hoje você tem um dos maior produtor de ovos do país, está na região Sudeste. Olha só. Está em São Paulo, Sim. região de Bastos, e no Espírito Santo, na região de Santa Maria do Jetibá. Olha só. Então, é um mercado que a gente foca. É um mercado de postura, de aves de postura. Você pega, por exemplo, a questão de carne, gado de corte. Está mais centralizado no norte, no centro-oeste. Claro, tem aqui no sudeste. Mas a maior concentração está onde? No estado do Pará, Mato Grosso, Rondônia. Olha só. Então, aí, de acordo com a realidade daquela regional, você vai montar a sua estratégia. Sim. Você pega o Nordeste, ele é um pouco mais forte em quê? Na linha de aquicultura, produção de camarão, a gente tem produto. A linha PET é forte nos grandes centros, você pega Recife, Salvador, João Pessoa, são grandes mercados da linha de cães e gatos. Olha só. Aí você pega o Sul, é um mercado
de pequenos produtores, porém de grandes cooperativas. Uhum. E aí você tem o mercado de leite, que dá um volume interessante. Você pega a região de Castro, é uma bacia específica hoje dos maiores produtores de leite. Estão nessa região. Então, cada regional tem a sua estratégia de acordo com a sua realidade, né? Então, por exemplo, aqui no Sudeste, a gente foca diversos mercados, mas, obviamente, sempre olhando aquele que te dá um maior retorno. Sim. Sim. Mas acaba atuando em todas as frentes, de acordo Sim. com a realidade. Interessante isso. E na região Sudeste hoje, você diria que você está pulverizado em quê, assim? Na questão, por exemplo, eu digo porque eu sou de Minas, você sabe de onde eu sou, que eu sou de Governador Valadares. Sim. Você sempre está por ali, Sim, né? tive lá Ele sempre está lá. Sim. Eu falo, você está aí na cidadezinha, né, Wagner? Cidade boa. Cara. É. Quente pra caramba, mano. Quente. Nunca vou te levar. Morro, né? Nunca. Eu já fui pra lá já. Mas Valadares, assim, não tem. Ela é uma cidade plana no meio de morro, você tá entendendo? Ela tá num buraco. É um buraco. Meu Deus do céu. É quente, irmão. É quente. BH é morro pra caramba. Em volta de BH, né? Cidades mineiras, assim, são. Mas, assim, e de criança, sempre assim, a questão do leite sempre foi muito forte na região de Minas, né? Mas acaba que eu não conheci tanto, assim, né? Porque aqui na nossa região é cana, né? É que mudou o cenário, né? O perfil da nossa região aqui já foi forte em pecuária, né? Pecuária, café também, né? Mas sim, pecuária foi muito forte. Sim. Você tinha feira aqui, né? E era forte. E aí mudou, né? O cenário hoje aqui é cana. Mas você pega algumas regiões do estado de São Paulo, por exemplo, a região de Presidente Prudente. Araçatuba ainda tem gado. Tem gado de corte. O Minas tem muito leite. Sim. Muito leite. É um dos maiores produtores, né? Sim. Minas ainda produz leite com força, que nem diz o mineiro. Né? E aí você foca nesses mercados. Hoje a gente trabalha muito focado em fábricas de ração. Hoje é o meu maior mercado. Certo. Diferente do Sul. Eu tenho um colega lá, um gerente regional Sul. O mercado dele é muito focado em medicamento. Então, ele trabalha muito com medicamento. Aqui eu foco mais a parte de nutrição, a parte de aditivos para a fábrica de ração. Então, eu visito fábrica em toda a regional Sudeste. Aqui em São Paulo, Minas, Espírito Santo. Legal. Então, você acaba direcionando de acordo com o foco, né? Sim. E aí você tem uma equipe especializada para cada segmento. Sim. Então, hoje a gente tem uma venda muito técnica, né? Voltando à questão de venda, né? A nossa equipe hoje, que a gente trabalha regional, são profissionais técnicos. A maioria são veterinários ou tecnistas, alguns técnicos agrícolas, porque é uma venda técnica, uma venda que você vai trabalhar o B2B lá, mas você tem que posicionar o produto, você tem que ter um argumento técnico, você tem que saber tirar a dúvida. Não é simplesmente uma venda de cotação. Sim. É commodity no mercado que eu estou inserido, né? Sim. Que é parte de aditivos e enfim. Que legal, muito bacana. Falando mais uma pergunta minha, você acha que o fato do mercado ter mudado aqui no estado de São Paulo, ter virado mais cana, tem a ver um pouco com o valor das terras ou não? Porque o gado ele precisa de fazendas muito extensas para poder... Sim. Isso influencia? Davi, eu acredito que mais a mudança desse cenário de cultura, vamos dizer assim, né? Sair da pecuária para cana, por questão de facilidade de mão de obra. Cana você plantou, só vai colher e está lá, a usina te paga. Agora, quando você está, por exemplo, inserido no mercado de leite, a grande gargalo é a mão de obra. Então, para o produtor, é muito mais fácil ele migrar para a cana, que ele vai ter um retorno garantido, do que trabalhar com leite, que vai ter que ter um peão focado, vai ter que ter um gerente da fazenda ali que final de semana vai ter que tirar o leite da vaca. Às vezes ele vai ter que pôr a mão na massa porque o peão está doente, aconteceu algum problema, ele vai ter que ir lá, vai ter que auxiliar na ordenha. Então, mais por essa questão de facilidade. Claro que tem também a questão da terra, Sim. né? Mas foi mais por essa questão de facilidade de mão de obra. É muito mais fácil você plantar. Como tem umas regiões de Minas que hoje tem planta madeira, né, para as empresas, para as indústrias de papel e celulose, por questão também de mão de obra. Eu vou plantar lá, de tantos anos eu vou colher, vai me dar um retorno de tanto, X e mais tranquilo, né? Sim. Acho que até o
perfil talvez e o valor do salário mínimo da região também influencia, né? Sim, exatamente. E justamente isso. Até tem algumas regiões que as propriedades rurais têm dificuldade de contratar mão de obra, principalmente regiões que têm usina, porque o cara prefere trabalhar na usina. Olha só. Que é muito mais tranquilo. Trabalha das 8 às 6, ou o horário dele, as escalas. Sim. E não precisa trabalhar de segunda a segunda numa fazenda. Sim. E aí isso aí inflaciona. Olha Aí só. o cara, não, vou mexer com leite, ficar lá, faça chuva, faça sol, frio, calor, eu tenho que tirar leite. Agora, na usina, não. Trabalho lá, beleza, faço o meu horário. Sim, sim. E isso inflaciona, né? Então, hoje, assim, as fazendas maiores, elas investem muito em qualificação profissional e mão de obra para sustentar ali o negócio, né? Sim, sim. Então, é bem isso. Eu estava conversando com uma pessoa semana passada e ele falou que essa questão, né? Nós estamos entrando num outro... Acabou que a gente está falando de economia. De mercado, né? Isso aí, Erivelto, te falar, isso aí não é mal, né? Mas é perfil de todo que trabalha em indústria. Volte e meia, você está no assunto, você começa a falar do economia, mercado, né? da Da economia, questão, né? Que no final das contas é o que impactua, né? Que influencia. E ele falou que a questão da produção do leite ela é bem complicada, a questão do valor, inclusive do custo embarcado, porque ele me falou isso, eu não sei, né, se é uma realidade, você talvez tenha mais propriedade para falar sobre isso, mas que acaba que o cara precisa cuidar do início ao fim, até, às vezes até ser o distribuidor, porque se ele for cuidar só de um pedaço, se ele for só o dono da vaca, não vale a pena para ele, não vale a pena para ele. Não quer dizer que ele não vive, mas assim... Para ter um sucesso maior, para ter uma escalada aí, ele precisa ter mais ele precisa ser proprietário de mais processos. Então ele tem que ter a vaca, ele tem que ordenhar, ele investir tem que cuidar, na bezerra, transportar na novilha, e às vezes até ser o distribuidor lá fora, ser o próprio representante comercial de si, porque senão, cara, ele não consegue não sobra nada. É porque o custo de produção ele é alto, né? Em todos os mercados Aí deve ser muito exigente também, vigilância sanitária, essas coisas todas aí, então deve ser terrível. O investimento ele é alto, né? E o custo de produção é alto. Claro que é um negócio rentável, mas hoje a gente costuma dizer assim, o produtor que não fizer conta está fadado ao insucesso. Quantas cooperativas por aí, né, Nossa, cara? tem muito. Quantas cooperativas? Provavelmente por má gestão. 100%. Eu falei isso há 2 semanas que eu estava num cliente e aí, cooperativa de lá, aquela história, né? A cooperativa tá ruim das pernas. Sim. Você vai puxar, era cooperativa forte, com laticínio, com fábrica de ração, com loja veterinária. Sim. E você vai puxar má gestão. Porque é um negócio, né? O sistema cooperativismo é um negócio interessante para o pequeno e médio produtor ainda. Sim. Mas muitas vezes é por questão de má gestão. E o leite, né, especificamente, como você comentou, ele é um mercado que tem N variáveis, né? Você tem, por exemplo, impacto quando sobe um custo do milho e soja, que é boa parte da ração. Igual o dólar. Né? Então vai impactar no custo de produção. Então a margem daquele produtor já vai diminuir. Né? Agora a gente está com o milho com um preço mais interessante, mais acessível. A soja está relativamente estável, porém a gente está com um problema de importação de leite em pó da Argentina e Uruguai. Então está afetando o mercado interno. Já caiu o preço para o produtor. Automaticamente a lucratividade dele já diminuiu. Sim. Então assim, são N... O mercado de leite, ele sempre oscilou muito. Sim. Sempre. Mas ainda sustentou muita família. Pequenos produtores em Minas Gerais, na tua terra, é um exemplo. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Sim. Né, ainda auxilia muito nessa agricultura ou nessa produção familiar. Né? Sim. E a gente fala sempre assim, produtor que não fizer conta, ele não vai para frente. Ele vai ter que investir, fazer conta, entender um pouco mais o negócio dele, né? Que envolve toda a questão de assistência técnica para os extensionistas técnicos, né? Fazerem todo esse levantamento e auxiliando o produtor. Sim. Ô Wagner, vem cá, mudando de assunto agora. Vamos lá. Totalmente.
quando é que a corrida entrou na sua vida? Nossa, cara, mudou do... Agora... Como a Janice fala assim, ó, a Janice fala corrida. Corrida, A Janice, assim, chega na segunda... Nordestino fala. Chega na segunda-feira, eu falo assim Vai com dar ela... uma corrida. Chega na segunda-feira, às vezes, mas é na sexta, né, Wagner? Que a gente tem nossas brincadeiras de grupo de WhatsApp aí, que eu viro ela vira e fala assim, vamos comer tal coisa, Eu falo, Janice, amanhã é que dia? Aí ela, sábado. Eu falo, é dia de quê? Ela fala, corrida. Ela fala desse jeito. Aí eu viro, e aí eu pergunto pra você, cara, quando é que a corrida entrou na sua vida? O que aconteceu? Cara, eu sei bastante coisa, mas eu acho eu vou resumir, né? O Davi não sabe. Cara, eu tive eu comecei a correr quando eu fiz 40 anos, então são 8 que eu corro, né? Tento correr, né, Erivelton? Vamos falar imagina, assim, né? Não corro igual o Erivelton. Putz, velho. Ei, mas aí eu tive um problema sério de coluna. Né? Tive um problema grave de coluna. Na verdade, foi interessante. Você estava participando. Quando eu tive a primeira crise de coluna, você estava presente. A gente estava no encontro de casais, aqui em Ribeirão, na igreja que nós congregávamos, eram amigos de lá. E aí no encontro de casais, teve uma brincadeira lá, eu fui e peguei minha esposa no colo. E aí não sei o que. No outro dia de manhã eu acordei com uma dor, cara. Uma dor na perna e dor. Falei, que estranho, não joguei futebol, não fiz nada, como é que eu tô com dor na perna? Aí você toma um analgésico ali, um anti-inflamatório e tal, e não melhorou. Enfim, resumindo, eu fiz uma ressonância e hérnia de disco. Em 3 vértebras. L1, L2, L2, L3, o L3, L4, enfim. E o médico falou, cara, repouso absoluto, 40 dias só de medicação para você sair da crise. Falei, tá bom. Saí da crise. Falei, e agora? Depois de 40 dias. Mas eu não fazia atividade física. Não fazia nada. Sedentária, a vida toda. Não, eu cheguei algumas vezes, algumas opções, fiz academia, cheguei a lutar, né, um bom tempo quando era criança, uns 4, 5 anos, mas estava parado. Aí sobrepeso, aquela coisa toda. E, enfim, aí saí da crise da lombar. Aí o médico, falei, e agora? O que eu faço? Não, você toca a tua vida. Agora você precisa fortalecer essa lombar, entrar numa academia, fortalecer e fazer alguma atividade física. Falei, tá bom, beleza. Aí entrei na academia. Falei, pô, educador físico, ó, eu tenho um problema na lombar, tal. Não, beleza, a gente vai preservar aí. Alguns exercícios você não faz, né? Tá bom. Deixa eu cortar aqui agora, eu lembrei, cara. Eu encontrava com ele às vezes na igreja, ele tava assim, cara, sentado assim, ó, cara. Na igreja, se ele botava a mão, cara, conseguia nem levantar, meu. Ficava à noite, ficava ali o tempo todo ali assim, parado assim. Crise, né, cara, de dor, porque se eu não movimentasse. É verdade. Quando você deitava, assim, era em etapas, porque você deitado, e aí não ia, né? Uma hora sentar. Aí beleza, fui pra academia. Aí cheguei lá, o que aconteceu? Estourei a cervical. Olha aí. Só que aí foi uma crise brava, cara. Aí fui, enfim. Tudo isso para te contar onde que eu fui chegar na corrida, né? Aí eu comecei a ir à academia, aí estourou a cervical, e aí tal, aquela coisa toda. Eu jogava tênis na época. Fazia 1 ano e meio que eu tava jogando tênis, fazendo aula, tava animado, participava de uns torneios em Ribeirão. Aí tratei a cervical, passei por um procedimento, né, um bloqueio lá, que deu um resultado muito bom. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí o médico falou, eu não te aconselho a jogar tênis, voltar. Movimento de rotação, no saque, você vai ter que girar a cabeça. Aí ele brincou, falou assim, não, você joga uma duplinha lá, essa bola força você deixa aí. Falei, como é que faz? O senhor nunca jogou tênis, não esquece. E aí surgiu a corrida. Eu comecei a pesquisar e um grupo, uma assessoria esportiva na época, eu falei, deixa eu fazer umas aulas. Não, você pode fazer a semana inteira aí. Aí comecei a treinar, fazer aula, aí comecei a dar resultado, comecei a pegar gosto pela corrida, fazer alguns funcionais também. E como eu viajo muito a trabalho, a corrida é uma coisa que se adapta muito fácil, né? Você chega em qualquer lugar hoje, você corre. Perfeito. E a corrida aumentou muito. Toda cidade você tem aquela rua, aquela avenida, um parque. Onde que os aquela corredores região se reúnem aqui? E é o que eu faço no hotel. Chego pro hotel e falo, onde que o povo caminha e corre aqui? Não, lá tem um parque e tal. Se é longe, eu pego o carro e vou até lá. Se é perto, fica mais fácil ainda. Sim. Ou senão eu corro perto do hotel mesmo. Falou, tem perigo correr aqui à noite? Não, tem não, então vou correr aqui. Sim. Então uma coisa que entrou muito fácil na minha rotina, né? Na minha vida. E aí eu comecei com 40, aí você lança os desafios.
Primeira vez que eu fui correr aqui em Ribeirão, cara, na Praça do Canhão, ali na 13, Sei. até onde é a Bola de Neve hoje. Sim, sim. Era uma academia. Sim. Eu vim correndo, mas voltei andando. Não conseguia. E todo é um processo, né? E isso, a gente sempre fala, é todo um... Você tem etapas, não adianta eu querer queimar, sair correndo 5 quilômetros na primeira semana, no primeiro mês, enfim. A gente conversou muito sobre isso já, Sim. das etapas, né? E aí foi, preparei, fiz 5, depois o 10 começa a fluir, e depois fiz a minha primeira meia maratona, 21 quilômetros em São Paulo, um pouquinho antes da pandemia, né? E foi, assim... Marcou muito porque é um desafio, né? Você se preparar, tem toda aquela questão, fazer os seus treinos maiores. E, enfim, aí entrou a minha vida, a corrida entrou na minha vida dessa forma. E aí não parei. É claro que com fases que você se prepara mais, almejando uma corrida, uma meia, maratona, fases que você só faz para manter aí a qualidade de vida, né? Sim, e sim. tentar emagrecer, Sim, sim. né? Fechar a boca e tentar ter uma sim. atividade aí. Mas a corrida foi isso, cara. O Edmar fez um desafio aqui. Os caras estão querendo ano que vem. Eu falei com ele que eu tô com uns 2 projetos aí. E um deles é fazer as 3 City lá. Até surgiu esse assunto essa semana. Fazer a City e fazer... O que eles comentaram? Acho que uma em março, se eu não me engano, em São Paulo. Sim. Seriam as 3. Dá tempo. Dá tempo até pra você, viu? Qual que é a distância? 21. 21? Mas deve ter. Eu acho que tem 10 também. Deve ter as menores, mas dá pra fazer 21, cara. Daqui até lá dá pra fazer. Você tem que colocar o objetivo e ir atrás, né? Exatamente. Corrida até hoje eu já fiz já. Já? Tô só filmando. Eles colocam a gente numa moto assim, resolve em cima. Atrás? Só Faz, filmando. pessoal. E eu tô com esse desafio, cara. Eu queria fazer as 3 City num ano só, sabe? Pode avaliar. E o pessoal, o Edmar saiu daqui, né? Falou, cara, vambora, eu topo. Então, assim... E depois que você pega gosto, cara, acho que todo esporte ele é interessante, né? Você começa a ver, ter uma evolução, começa a se sentir bem, mudar, não só a parte física, mas a questão psicológica mesmo, né? Uma válvula de escape para o nosso dia a dia, né? Sim. Que é muito uma tenso, loucura, né? É muito tenso, né? E a gente que trabalha, a gente até falou, né? Voltando para vendas, né? Sim. Entre aspas, a pressão é grande, demais, né? Cara. Sua, né? Tua né? Pressão muita energia ali, que vai embora, né, cara? E a pressão externa também, de mercado, de cliente, de patrão, de gerente, de diretor, de empresa, sua autocobrança. Então, você precisa ter uma válvula para sair mesmo, né? Desse estresse, né? Você já respondeu a pergunta que eu ia te fazer, que assim, de que forma que o esporte faz parte da sua vida. Foi dessa forma. E eu acho que você já foi bem claro aí que isso faz a diferença. E olha, ele corre bem sim, viu? Corre melhor do que eu. Melhor do que eu ainda. É inspiração para nós. Eu falei dele aqui com o Lucas aqui e ele foi inspiração pra gente, porque eu vi, cara, esse sofrimento que ele tinha aí da questão da lombar. E aí eu me adaptei, né? E muita gente você fala, pô, mas você tem problema de coluna e corre, impacto. Sim. Cara, mas todo fisioterapeuta que eu falo e mesmo, você sente bem? Eu falei, não sinto dor nenhuma em função quando eu corro. Sim. E nunca me lesionei nesses 8 anos, nunca parei. Falei, pô, cara, vou ter que ficar um tempo parado porque eu machuquei e não consigo correr. Então, claro, isso sempre com uma orientação profissional, né? Isso é interessante a gente falar. Muito bom. Porque não adianta você comprar o melhor tênis lá hoje, né? Não chegar... Não vou fazer o jabá, né, do Edmar, né? Lá na loja do Edmar. Escolher o melhor tênis hoje de mercado e você não ter um preparo. Falando de tênis, mano. Esse cara, vou te falar, só vive tretado com esse cara. Não, eu nem gosto de falar de tênis com ele, porque... Você parou de comprar tênis? Entre aspas. Tô olhando, já tô de olhando. Você não pode olhar a porta-mala do carro. Exatamente. Ele conhece a estratégia. Então, assim, uma vez, assim que eu comecei, quando eu fiz a cirurgia, eu falei, eu vou fazer corrida, mas agora eu quero fazer com assessoria. E aí a gente começou brincando ali entre a gente, tal. E o que eu falei no início? E ele já falava de assessoria, ele já fazia assessoria e tal. Não é porque você compra um tênis top, coloca uma bermuda e uma camiseta e vai pra rua. A tendência de você lesionar é muito grande, né? Sim. Isso aí, o Lucas, que é especialista da área, né? O nosso treinador aí, ele sempre fala, né? Você tem que passo a passo. E às vezes a gente até fica
chateado. Falei, pô, Lucas, mas você diminuiu o meu treino? Sim. Falei, calma que eu sei o que eu tô fazendo. Exatamente, cara. Relaxa. Eu lembro uma vez que eu levei um puxão de orelha de um outro treinador, cara. Ah, Era um sábado. sim, E aí foi na Marginal Serrana, a gente tava correndo lá. sim. E meu treino acho que era 6 km. Olha aí. Não dava nenhuma volta, né? Sim, Vamos dizer, que lá sim. dá 10 quando a Sim, gente faz. sim. Aí eu fui, cara, fiz 6. Falei, que fazer 6 o quê, ué? Acordar sábado, 5 horas, 4h30 da manhã pra vir correr às 6, vou fazer 6 km. Sim. Eu vou dar a volta inteira. Voltei, beleza, tal. Aí o treinador tava lá, eles olharam. E aí, está bem? Falei, tô ótimo, tudo certo. Embora, meus amigos fizeram também, fui embora. Cheguei depois, só tava uma mensagem no aplicativo lá, ó. Faz mais isso não. Cara, ou você confia, segue o que a gente tá falando, tipo assim, você tá convidado a se retirar. Olha aí. Aí eu peguei e mandei mensagem para meus dois amigos, falei assim, e aí? Ele falou, recebi a mesma mensagem, cara. Recebi a mesma coisa. Ele falou assim, cara, depois se você se machuca, aí você não sabe por quê. Aí você vai falar, mas não falou. Então, ou você confia, né, no teu treinador e segue a risca ali, por mais que às vezes você fique contrariado. Pô, mas eu queria correr 10, ele colocou só 5. Cara, segue que vai dar certo. Eu cheguei e falei pra ele, ô Wagner, tô sentindo, cara, uma dor no joelho, cara. Tá doendo, às vezes tá doendo na minha panturrilha também. Tá... Falou, cara, é seu tênis. É seu tênis. Eu falei, não é possível. Não é possível que é meu tênis. Acabei de comprar, não sei o que tem. Ele falou, cara, vai pra um tênis assim, tal. Cara, eu fui. Acabou. Você vai pegando as experiências, né? Exatamente. A corrida é boa demais, cara. A gente tem que pôr um alvo aí de corrida para você... Tem que ter. Para você ir atrás e treinar e buscar o objetivo. E é bom demais. Fora que, assim, né? O seu histórico começou ali, o start foi quando teve o problema, né? Foi. E a gente sabe que a última opção, no fim da trilha de quem não se cuida, é a mesa cirúrgica, né? E assim, mesmo que a gente fala que a cirurgia é uma cirurgia comum de ser feita, tudo mais, mas não é tão simples assim, sabe? Quando eu tive essa crise da cervical, teve 2 médicos que queriam me operar. Na verdade, 3, né? No teu caso, um deles falou assim, ó, hoje é terça, eu tô preparado para te operar quinta. Eu falei, mas eu não tô preparado para ser operado. Aí ele falou, mas como assim? Eu falei que não, porque a tua hérnia de disco é gigante. Ele falou assim, é monstro. Ele falou, você vai ter que operar. Eu falei, eu vou operar em nada. Aí você vai atrás de recursos, cara. Você vai vendo, conversa com o outro. Aí um médico fazia um procedimento específico. Na época estava começando esse tipo de bloqueio. E aí fui atrás. Mas assim, claro, se não tem recurso, tiver que fazer a cirurgia, tudo bem. Mas eu queria tentar outras formas, né? E deu certo, cara. Hoje, raramente, mecanicamente, eu não tenho nada com as hérnias. Nunca mais. Um dia eu fui no médico e falei assim, faz uma guia de ressonância que eu quero ver como é que tá as hérnias. Ele, pra quê? Pra que você quer ver? Eu falei, não, pra ver se melhorou. Eu falei, não, cara, não vou fazer nada. Deixa quieto. Deixa quieto. Às vezes você vai ter um achado na ressonância lá que nem é aquilo que tá te causando dor, enfim. Sim. Então E você dirige muito, né? Dirige muito, exatamente. Postura, né? Eu dirijo muito. Quando não estou dirigindo, estou no computador. Sentado muito tempo, né? Então você tem que ter toda a questão de postura. Você tem alguns cuidados hoje? De parar em tanto tempo. Dirigiu 1 hora, você para. Cara, às vezes você continua, né? Aí para abastecer, dá uma alongada. Sim. Mas nada que interfira, assim, de dor, né? Vou parar de viajar ou vou... Sim. Não vou correr por causa de dor. Ô Wagner, e assim, com relação a... A gente falou aqui da tua parte profissional, falamos aqui da tua parte esportiva, da influência de uma coisa na outra, né? Muita transição, né? Bastante, muita transição. E a família, cara? Eu vejo que você é um cara muito família, né? Você com teu pai até se parecem bastante, assim. Você faz questão de... Isso. Você faz questão não posso fazer transplante capilar, então, né, cara? Meu pai é careca. Você faz muita viagem, assim, né? Além do seu pai, você faz muita viagem, né? Você viaja demais. A gente até se sente incomodado com tanto que você viaja. De passear? Né? Você passeia demais.
Deu um feriado prolongado, ô, vamos se Primeiro, encontrar. E falou, rapaz, onde que eu tô? Mas assim, isso é bom, cara. Eu acho muito legal, porque isso demonstra uma organização, um planejamento muito bacana seu e da Aline, e até para proporcionar para o Pedro isso, assim, eu acho que é muito importante, né? Então, essa questão familiar sua, eu acho, assim, muito bacana, porque na igreja, na congregação, a gente estuda muito isso, sabe? É um investimento, desde quando eu entrei, se investe muito isso, sabe? Você deve vivenciar isso também, que é a questão de que a família é importante, os princípios e valores da família. E você trouxe isso com você, né? Eu, desde quando eu te conheço, eu percebo que você tem essa pegada, assim. Não é um negócio que a igreja te influenciou, a denominação te influenciou. É uma pegada, assim, mais sua mesmo, né? Com teu pai, a tua mãe também já veio a falecer algum... Eu lembro uma fase que foi difícil para você, pro teu pai também. Mas, assim, cara, o que é a família para você, assim, dentro disso tudo, assim? Família eu acho que é a base de tudo, né, cara? Se você não tiver uma estrutura familiar bem forte, bem consolidada, você não vai fazer nada. Você não vai correr, você não vai trabalhar, você não vai ter um objetivo de vida, né? Então, acho que a família é a base para qualquer atividade que você vai fazer, seja profissional ou pessoal, né? E, assim, eu sempre tive uma base familiar muito forte, como você disse. Meu avô, meu pai, né? Nós somos em 3 irmãos, eu sou o mais velho. Eu tenho um irmão com 44, eu tenho 48 anos, meu irmão tem 44. E a minha irmã vai fazer em novembro 41. Então, a diferença de 3 anos. Idade legal, né? Cada um deles, né? A irmã mais nova. E o meu pai, assim, sempre teve essa questão, do jeito dele, né? Na criação dele, de nos educar. Né? Então, ele sempre foi muito rígido. Né? A minha mãe sempre trabalhou também, os dois, né? Conquistaram tudo que eles tiveram com muito suor, com muita lágrima, mas... E meu pai sempre foi muito essa questão de preservar a família, daquela coisa de domingo, não, todo mundo tem que almoçar junto. Na mesa todo mundo vai sentar junto, não tem um no quarto, não senhor, é aqui, acabou. Sim. E aquela história, né? Eu que falei, eu que mando e lá. E isso, por um lado, né, positivamente nos dá essa visão, né, essa base de família. Poxa, meu pai fez e deu certo. Né? Lógico que você vai crescendo, as coisas vão mudando e você filtra aquilo que deu certo com ele, né? E vai aprimorando, vai melhorando. Então, hoje, assim, para mim, a minha família é a base, cara. Ainda mais eu que viajo, fico muito tempo fora, longe até da minha família, né? Semana toda. Né? A Aline que aguenta... Né, que no dia a dia está mais próximo do Pedro, né? O meu filho mais velho mora em Florianópolis, né? Já tem 25 anos, tem a vida dele independente, está finalizando a faculdade, já está trabalhando, já está empregado, né? Na área de TI. Na área de TI. Na área de TI, já passou por 3 empresas, né? Que legal. Hoje ele tem o CNPJ dele, presta serviço para uma empresa e vai terminar a graduação esse ano, né? Segundo ele me disse, termina esse ano. Não sei, né, cara? Se ele ficar igual o pai de 7. Eu falei, mas ele diz que é esse ano. Que legal. Ficaram algumas matérias aí. E a gente vê assim, que está no caminho, né? Então a gente fica fora, mas se você não tiver essa base, cara, e você não está bem dentro de casa com sua família, cara, você sai para cumprir tabela, né? Para viver a sua rotina, para fazer aquilo que tem que ser feito porque você precisa fazer, mas você não tem aquilo com garra. E a gente vê muito isso, né? A gente que lida com equipe, né? Com pessoas... É nítido, porque você começa a criar um vínculo com o representante, né? Então, como eu sou gerente comercial, então cada um tem um perfil. E aí você tem representantes que trabalham comigo há 14 anos, alguns 8, outros de 10, né? São todas pessoas, um com idade de 68 anos, porém tem uns de 25, uns de 30. E é interessante, porque você já começa a criar um vínculo e acaba conhecendo a pessoa. Então, você entra num carro para viajar com um representante aquela semana e vê que a coisa não está... Falei, cara, você está com algum problema em casa? Raiz. Mas como assim? Falei, você não é o fulano que eu conheço. Alguma coisa aí está acontecendo.
O cara, não, cara, tá acontecendo isso, eu tô com um problema isso na família, porque minha tia, porque minha avó, porque minha mãe, porque meu filho, isso. Então é muito interessante. Aí você cada vez mais reforça isso que eu tô falando, que se você não estiver bem em casa com a sua família... E eu perdi minha mãe, né? Bom, vai fazer 4 anos em fevereiro. E foi um baque muito forte para nós, né? Minha mãe teve uma doença rara, que é de 1 caso em 1 milhão. Então você imagina, né? Uma doença autoimune, síndrome de Miller-Fisher. E para nós foi um baque. Ela tinha alguns problemas de saúde, mas em função da idade, 70 anos, 72 anos. E aí a gente começou a rever muita coisa, né? Você começa a avaliar, reavaliar, né? E a saudade é eterna. Você nunca vai... Sim. Né? Você nunca vai deixar de sentir saudade, né? Mas você acaba... É a vida que segue, né? Só o tempo. Sim. E aquilo ali para mim foi... Há 4 anos, um momento de preservar e me dedicar mais ainda à minha família, né? Entendeu? Isso virou... Isso trouxe uma reflexão. É, uma reflexão, cara, porque a vida é um sopro, né? É curto demais. Você tá aqui hoje, amanhã você não sabe, e aí você tem que aproveitar cada momento. Sim. E eu, como, né? Eu tenho tentado aproveitar a minha vida dessa forma. Legal. Por isso que eu gosto de viajar. Tá certo. Porque são momentos onde eu consigo ficar ali 100%, às vezes não 100% por causa do celular. Eu voltei de férias agora domingo. Então acaba que o celular não para, mas você fica aquele tempo ali mais focado, né, no seu filho, com a sua esposa. Bacana. Você compartilha mais, né, até para ver o o sentimento, principalmente de criança, né? O Pedro tem 11 anos, então uma fase que está em transição, aquela pré-adolescência, já algumas perguntas vêm cabeludas. Ontem mesmo ele já fez uma pergunta cabeluda. Então você tem que ter todo, né, um jogo de cintura, como que eu vou expor, né, perguntar, responder, né, para ele não ficar com dúvida. A questão, né, a questão até espiritual, né, pai, por que pornografia é pecado? Ontem ele perguntou, por que pornografia é pecado? Então você tem que... Filho, porque a Bíblia é clara, diz que pornografia é pecado, por isso, por aquilo, né? Sim. E outras situações. Então, se você... Como eu fico fora há muito tempo, eu tenho que... Nos momentos que eu estou junto com ele ali, eu tenho que... Tá presente. Tá presente. Consciente, presente, né? exatamente. Exatamente. Então, cara, a família é isso, né? Que bom. Você é um cara também que... Né, o Davi, eu conheço ele já há um bom tempo. Ele é um cara que preza pela família. Demais. Manu é uma benção. É Janice verdade. A Janice que não escute você falando sobre viagens, mas Janice, se você quiser, fala com a Aline que ela faz todo o roteiro. Aí, tá vendo? Ela, todo feriado ela consegue achar algum lugar que se adequa ao teu orçamento. É isso aí, que legal. Eu não posso tanto, tá? Que legal, ela gosta, legal. Cara. A gente gosta. Você falou de um ponto aí também, das palestras, que aquilo mexeu com você. Você quer mais um pouco de água? Eu quero. Eu também quero também. Você falou um pouco da questão das palestras e tudo mais, e eu queria só... eu vejo você ensinando muita coisa, eu vejo você compartilhando bastante coisa aí em algumas reuniões, em alguns eventos. O que é que rola nesses momentos assim? Olivelto, a parte de treinamento, a gente faz muito treinamento técnico, né? A questão... Porque o mercado, voltando, né, é um mercado especializado. Certo. Então, como eu trabalho muito com a parte de nutrição animal. Sim. E até capacitação técnica dos próprios produtos da nossa linha, né? E eu já fiz muito isso. Hoje faço bem menos, né? Porque eu já tenho braços que me ajudam nesse sentido, né? Os promotores técnicos, né? As promotoras, né? Que são veterinárias. Então, elas acabam fazendo mais isso com frequência. Mas fiz muito treinamento de balconista. Chegar numa loja veterinária, você tem lá os balconistas, chegar e falar, você conhece aquele produto ali? Ah, mais ou menos. Então vem cá, esse produto é assim, 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 assado. Ele vai te ajudar nisso, vai fazer isso, aquilo. Você vai falar para o produtor que ele pode usar isso, a dosagem, né? Então é interessante você ensinar, né? Vamos dizer assim, né? Você mostrar, capacitar as pessoas. Né? Eu digo, não é nem palestra, né? Obrigado. Não é palestra, não é uma capacitação. Sim. Você vai passar Mas treinar pessoas. Capacitar e treinar, né? Não só na questão de produto, mas questão do dia a dia, né? Sim. E é interessante, porque a faculdade ela não te ensina isso, né? Sim. A faculdade te prepara para o mercado de trabalho, mas ela não te prepara
para você levar conhecimento. E é igual, do jeito que você diferente. falou, é igual, por exemplo, quando você chega numa farmácia hoje. Você pergunta a pessoa ali, ele é um balconista, tem um farmacêutico Exatamente. é obrigatório. Os demais não têm o conhecimento técnico, na verdade, né? Alguns se destacam porque são estudiosos, vão atrás da informação. Perfeito. Chega lá, pega uma bula de um medicamento, deixa eu dar uma lida nisso aqui. Que são os que se destacam, né? Que aí vão crescendo dentro do mercado, né? Pensando nisso, o balconista ali, muitas das vezes, ele é o cara que vai fazer com que o cliente decida pegar ou não o seu produto, né? Sim. É interessante isso, né? Isso, e a concorrência é acirrada, né? Todo mercado, o concorrente ele é bom, né? Porque te faz crescer e se tecnificar. Então hoje estou lá, hoje é o Wagner da IMEV, mas daqui a pouco eu saí e tá o fulano da empresa, de outra empresa. E assim é um ciclo, né? E tem o E a genérico historinha? também no seu ramo Tem, também? É tem. mesmo, cara? Na verdade não é um genérico, mas ele tem os similares, né? Paralelo? É o similar, então você tem a marca referência, né? Você tem um vermífugo lá de referência. E a patente são 10 anos desse produto. Então, depois que caiu essa patente, aí começam a surgir os similares. Ah, então é igual de fulano, só que é mais barato. Entendeu? Então, tem os similares. Uma vez tinha um projeto aí na questão de genérico mesmo para a linha VET, principalmente pensando em cães e gatos, mas não avançou. Uhum. Mas agora similares tem um monte. Você tem o Nossa. antibiótico X, que é a marca Y, que é de eleição. Todo mundo conhece. Mas você tem vários ali de empresas nacionais também, que é a mesma base, né? Matéria-prima é a mesma, né? Bacana. Muito Então, bom. E é gostoso fazer isso. Eu gosto de treinar, de falar com o balconista. Que é uma coisa que eu nunca deixei de fazer, é visitar o ponto de venda. Né? Hoje, eu comecei dentro da IMEV com um trabalho visitando loja, como se fosse um promotor de vendas. E hoje eu falo que eu sou um gestor, né? um gerente que gosta do campo. Eu não consigo ficar dentro do escritório mais do que uma semana. Olha só. Ou em home office. Então, todo mundo fala, mas você roda por necessidade? Eu falei, sim, mas porque eu gosto de acompanhar o que o mercado fala. Né? Não, o representante, ele se sente valorizado quando, né, a gente acompanha e auxiliando realmente a fechar negócios. Né? Então, eu gosto de estar na ponta, ver o produtor, balconista, visitar a fazenda, visitar a fábrica, falar com o gerente da indústria, não só com o comprador, mas conhecer outras pessoas dentro do mercado, né? Até porque, como qualquer outro mercado, provavelmente é muito concorrido. Então, o teu representante lá na ponta, você precisa fidelizar ele também. Você precisa cuidar dele. Sim. Hoje eu faço justamente isso. Eu acho que eu dou um apoio muito grande para os representantes. Eu gosto de estar com os representantes. Não sei se alguns gostam de estar comigo, né? Então eu falo, putz, Wagner pediu para fazer agenda. Mas a maioria a gente dá um apoio bem interessante para realmente cuidar. E outra, amanhã ou depois esse representante se desliga da empresa, né? Que eles não ouçam isso, mas você precisa saber quem é quem. Sim, perfeito. Né? Você precisa saber quem é o cliente da empresa, né? Teoricamente do representante. Sim. Então você precisa ir atrás. Então eu sou um cara que gosta do campo. Não sou muito de escritório, né? Faz, lógico, a parte que necessária. Administrativa, não tem, a burocrática não tem jeito. Relatório, né? Os planejamentos, né? As análises de mercado, né? O crescimento, isso aí você tem que fazer. E quem não mede não tem sucesso, né? Sim. Se você não medir, se você não mensura em todas as áreas, você não consegue avaliar. Então, você tem que ter base, tem que ter número, né? Legal. Um vendedor, ele tem que saber de tudo, né? Eu lembro que eu tive um comércio uma época e tinha um representante que ia lá e ele muitas vezes ele sentou comigo ali e destrinchou até sobre o meu negócio mesmo, sabe? Dando dicas e tudo mais. Então, você acaba sendo um professor, né? Eu vejo hoje, Davi, assim, nesse mercado, entrando nessa questão de representante, claro que não são todos, não posso generalizar, mas o representante ele entra muito na zona de conforto, que é um termo que também está na moda, né? Por quê? Ele fica no dia a dia. Famoso, né? Tirador de pedido. Tirador de pedido, garante aqueles seus clientes, a sua carteira, né? A sua base de clientes e não prospecta mais. Faz prospecção, que é uma coisa que eu bato muito com a equipe. Quantos clientes novos você abriu nos últimos 6 meses? Um. Ou quantos você tentou abrir? Ou quantos você está visitando, prospectando? Ou quantos clientes que eram ativos, deixaram de ser ativos e você não foi atrás?
Então, a prospecção, ela é base para o teu Bate, negócio. isso aí vai de acordo, vai de encontro com aquilo que você falou, da mensuração. Você não está medindo o que está acontecendo, né? Exatamente. Então, quando o representante entra na zona de conforto, é a hora do gestor auxiliar nisso aí. Perfeito. Abrir os olhos e falar, cara, se você tem uma carteira de tua base aí, tem lá 20 clientes, você tem que aumentar pelo menos aí, sei lá, 10% disso aí em período X. Porque o seu faturamento vai pular de X mais 2. Né? Você precisa... mas ele compra pouco. Mas um cliente que compra pouco pode ser um cliente que compra mais futuramente. Duas questões que vocês dois falaram aqui. Uma coisa que você falou é o seguinte. O bom representante ou o bom vendedor, ele quer manter o seu cliente bem. É igual lá na Safe Bank, nós temos uma visão. Não vai fazendo mexendo a Safe aqui, mas é só comentando. Do que adianta a minha empresa existir se o meu cliente não existe? Não faz sentido. Então, a saúde dele me importa. O sucesso dele me importa. O cliente que paga toda a estrutura, né? O crescimento dele me importa. E uma outra questão que você disse aí também é essa questão de você também manter o seu negócio funcionando. Sim. Na medida que você está crescendo e trazendo novos clientes, o mercado, você começa a cobrir mais o mercado, você gera mais negócio para a tua empresa e as possibilidades de crescimento são grandes. Né? Não tem como. Eu trabalhei em empresa que tinha tirador de pedido e vendedores técnicos que eles se acomodavam. Porque fica na zona de conforto. E é fácil descobrir isso. É fácil descobrir isso. Só ele que acha que está enganando. Exatamente. O próprio representante acha que tá enganando. Sim. Todo mês eu tiro 5 milhões, todo mês eu tiro 5 milhões. Tô vendendo pra caramba. Falei, lógico, você está vendendo, mas você não pode parar. A engrenagem ela tem que se movimentar. Sim. Eu vejo que prospecção é a chave de todo negócio de vendas. Sim. Você tem que prospectar frequente, cara. Claro, clientes com maior frequência, outros não. Sim. Eu tenho um rapaz que trabalha comigo, que é daqui de Ribeirão, que eu falo assim, cara, eu não conheci ninguém que tem uma persistência igual a sua. Não é insistência. Ele não é insistente com o cliente, mas ele é persistente. Ele não desiste. Sim. O cara fala para ele assim, vamos ver lá na frente. Depois você me liga. Sim. Cara, ele vai ligar, você pode ter certeza. O cara fala, não, volta daqui 40 dias. Ele vai voltar, você não precisa nem perguntar. Até uma hora que rompe. Que ele consegue efetivar e conseguiu formalizar e começou uma parceria. Então, persistência é uma coisa. Sim. Até eu brinco com ele. O dia que o cara falou para você, não aparece mais aqui, não. Se você quiser vir aqui tomar café, você vem, mas o cara não fala mais. Aí eu acho que ele não vai, mas fora isso... Deixa eu te fazer uma pergunta, então, já que nós estamos falando de prospecção, para a gente ir para o final aqui. O teu negócio, eu vejo que você posta algumas coisas na rede social ligada à tua empresa, às vezes, a empresa que você está atualmente, mas você falou de prospecção. Quais as frentes hoje que a tua empresa trabalha, comercialmente falando? Prospecção, venda, prospecção via telefone, visita... rede social, mídias sociais, TV. O que vocês trabalham? O que vocês utilizam hoje? Hoje, como a empresa é uma indústria, né? Perfeito. Então, hoje o nosso maior mercado ainda é o B2B, indústria para indústria. Perfeito. E a maior forma de prospecção, eu assim, existem outras, podem até funcionar, mas eu acho que a visita ainda é primordial. Nós sentimos isso durante a pandemia. Como é que você vai prospectar na pandemia? Né? Indústria para indústria. Você mandava um e-mail, cara, dá uma lenda no e-mail, mas o e-mail é uma coisa fria. Você manda um WhatsApp, você usa uma ferramenta, o LinkedIn, que é uma ferramenta interessante, mas o cara... Não tem tempo para isso. Não é um mercado. Não ou é um ele mercado, pode até ser educado, né? Ou pelo menos... Pode ter havido um crescimento... Responder seu e-mail ou te descartando, dizendo que não é o momento. A hora que você vai isso no pessoalmente, né, na visita presencial, as oportunidades crescem, né, aumentam ali. Porque você tem N chance de, né, vários aberturas ou vários negócios que você pode resolver a dor do cliente naquele momento. Enquanto que um e-mail é muito frio. Então, no nosso caso, hoje o nosso maior é a visita. A visita. Claro, a gente tem a parte de suporte aí de marketing, enfim, de toda aquela questão, né,
de pós-venda que é interessante, né? Mas o nosso mercado da IMEV hoje é prospecção. A gente prospecta e dá apoio aos distribuidores, né? Porque a gente tem também o mercado de distribuição na linha de medicamento veterinário. Então, a gente tem uma linha para grandes animais e para linha para pequenos animais. E aí, hoje a gente trabalha a maioria com distribuição. O cliente compra e revende. Então, ele tem uma área fechada. Sim. O que a gente faz? Fortalece esse distribuidor. Então, capacitando a equipe, treinando com técnicas de vendas, com apoio no campo, colocando uma promotora, um promotor técnico para sair junto com o representante do distribuidor, que volta para a visita presencial. Porque a gente vende às vezes 3 vezes. Sabe o que é vender 3 vezes? Eu vendo, o representante vende para o distribuidor, esse distribuidor vai vender para uma loja veterinária para revenda, essa revenda vai vender para o produtor rural. O final. São 3 vezes. Olha só. E a gente está envolvido como Todo indústria ciclo. nos 3 processos. Olha aí. Eu não posso chegar a vender para o distribuidor sem dar um suporte para ele conseguir desovar para a revenda. E ele não pode vender para a revenda sem ter um compromisso Sem ter uma da retaguarda, indústria, sem ter uma retaguarda isso. técnica. Uma retaguarda da indústria para ajudar essa revenda, colocar o produto no consumidor. Então, eu tenho que trabalhar o consumidor, colocar uma veterinária para fazer uma visita no campo, para fazer o PT, né, o pedido transferido da loja para aquele produtor. Então, é toda uma engrenagem. E vou te falar, isso aí é antigo e não vai mudar. Pelo menos no ramo, tem um gerente nacional que ele diz isso. Ele já tem, acho que ele tem 10 anos a mais de bagagem, né? 10 a 15 anos aí. Trabalhou em multinacional por muitos anos. Ele falou, Wagner, desde o meu tempo, quando eu comecei, era assim e mudou. Não vai mudar. Não vai mudar. Esse trabalho de prestação de serviço para a indústria é o que gera resultado. É difícil digital substituir isso aí. Eu acho assim, você pode ter o melhor produto, você pode ter o melhor preço, mas se você não tiver o melhor atendimento, se você não tiver o melhor pós-venda, não tiver entrega no prazo, né? Hoje eu escutei, eu não lembro, foi no Instagram, em algum lugar, né? O cara falou assim, quando você, acho que foi aqui, que você perde uma venda, você não está perdendo uma venda. Então você vende, você ganhou, mas quando você perde é um aprendizado. Você tem que aprender com aquilo. Eu perdi pelo porquê? Pelo meu prazo de entrega. Eu preciso reavaliar meu prazo de entrega, né? Preciso, né, ver por que eu perdi. Então, você vai ter que crescer naquela situação. Eu pedi porque uma cotação, porque o concorrente entrou, porque o produto dele é mais concentrado. Peraí, então eu preciso rever porque eu preciso concentrar o meu produto. Sim. Ou talvez a relação inclusão do produto está errado. Análise de mercado, perfil de cliente, uma série de fatores. Tudo é um aprendizado. Mas, assim, cara, o mercado de vendas é fascinante, né? Que você falou no começo, hoje tudo envolve vendas. Sim, tudo. É venda varejo, sua autovenda, promoção. Sim. E aí você vai aprendendo com o dia a dia, né? Top. Com o dia a dia. Muito bacana. Então a gente fala que a gente não é veterinário, é venderinário. Venderinário. Depois de um tempo. Que coisa. A gente deixa de ser veterinário para ser venderinário, né? Igual meu filho fala, e aí, pai? Tudo bem? Eu falo, tudo bem, filho. Tá vendendo bem esse mês? Não, ele pergunta. Eu falo, não, papai não vende não, filho. Só ajuda a equipe a vender. Não, você vende sim. Eu falei, tem alguns clientes que eu vendo direto, a gente tem algumas reservas de mercado. Né? Então, e ele sempre pergunta. E aí, pai, como é que foi esse mês? Olha aí. Né? Porque é o dia a dia nosso, né? Sim. É isso aí. Muito bom. Eu gostei de conversar bastante. Deixa eu... Só tem um defeito, né, o Davi? O vendedor gosta de falar muito, né, cara? Não, mas então, se abre a é caixinha, o vendedor vai, né? Vai falando. Eu fiquei pensando, eu acho que essa frase que você usou aqui foi no episódio com o Pedro, não é? Eu acho que sim, né? Foi. Que até o Pedro ele cita que o pós-venda acaba quando ele vende novamente. Isso aí ficou muito marcado. Isso, exatamente. Perfeito. Cara, eu falo bem isso também. Eu acho que eu citei isso no dia também, ou falo sempre isso, bati a mão aqui. Mas eu falo sempre isso, é a questão do... Beleza? Então, Wagner, para uma pessoa que hoje em dia se encontra em um outro momento da vida, tá? Digo agora em relação a exercício, em relação a movimento, pelo que eu percebi aí, depois que o exercício ele veio para sua vida, ele deu uma virada de chave, né? E hoje em dia
te ajuda ali em muitos momentos, né? Sim. Qual seria a sua dica para essa pessoa? Cara, com relação ao exercício, Sim. eu acho que toda atividade física ela te proporciona um bem-estar, né? E eu acho que a gente falou de vários assuntos aqui, né? Não só da atividade física, né? Mas eu acho que falamos de família, atividade física, e você está inserido num contexto de equilíbrio, né? de espírito, né? Eu acho que isso aí é a base para tudo, né? Eu falo por mim, porque hoje eu estou numa fase dentro da minha vida, né? No auge da minha carreira profissional, né? Como eu disse, tenho 48 anos, mas eu acho que o tripé aí da nossa vida, né? Você tem que estar... o equilíbrio, né, do banquinho tem que estar equilibrado, né? Os 4 pés, vamos dizer assim, né? Nem o tripé. E eu acho que o exercício, né? A atividade física é uma delas, né? Mente sã, né? Corpo são e assim por diante, né? Eu acho que é importantíssimo, né? É isso aí. Ô Wagner, você falou aí agora pra gente sobre a questão da parte física e você começou a entrar aí na questão familiar também. E você, como uma pessoa que eu vejo como uma pessoa de sucesso, apesar das dificuldades do que você vivenciou, do esforço, do desafio, transitou, saiu da tua cidade, né, veio de Curitiba, estudou por lá, mas veio para cá, passou por vários processos aí, encontrou na corrida aí um resultado melhor para sua saúde, na questão do empreendedorismo, o que você faz hoje, a visão de negócio que você tem. Você falou para o Davi agora e para o nosso público a questão do esporte, da importância disso. E você deu uma pincelada aí no todo, assim, mas na sua visão, como família, como negócio, o que você pode dizer? Eu não vou falar de dica, mas qual que é a pílula que você fala? O que você fala para incentivar alguém? Como se fosse seu filho hoje, se você fosse falar para ele, compartilhar com ele, seu filho está encaminhado, mas se você fosse falar para alguém assim, cara, o que você tem que fazer? É difícil a gente falar o que fazer, mas eu quero dizer assim, busque isso. O que você diria para uma pessoa? Cara, eu diria o seguinte, eu acho que busque o seu caminho, tente ocupar o seu espaço, tenha paz consigo mesmo, né, um equilíbrio espiritual, busque Deus, né, tenha seu equilíbrio, né, nisso e tente encarar, né, não os problemas, mas como desafios, né, que surgirão, né? E até isso eu falei pro meu filho esses dias, né, pro Pedro. Falei, ó, problema você vai encontrar muito problema pela tua vida. Né? E hoje também acho que eu vi uma coisa no Instagram, falar, não são problemas, né, são desafios. E são desafios, você vai ter desafio a vida toda. E você, meu filho, você tem que estar preparado para esses desafios. Você vai ter que ter maturidade, vai ter que ter equilíbrio, né? Muitas vezes ter frieza para ver que forma você vai sair daquele desafio. Né? Eu passei por muitos desafios na minha vida, não só falando a questão financeira, né? Falar dificuldades eu acho que é um pouco subjetivo, né? Mas desafios, né? De depois eu me separei no primeiro relacionamento, pagar pensão, aquela coisa toda, e separação. Desgastante. De começar um novo relacionamento, uma nova família, né? E se estruturar para isso, trabalhar. Mas isso tudo é uma consequência, né? Então eu diria assim, tente ficar em paz consigo mesmo. Veja, né? Tenta... Acho que cada um tem que ver, buscar, almejar aquilo que planejou, aquilo que Deus tem o propósito e você correr atrás. Fazer a sua melhor parte. Eu sempre falo para o meu filho também, você tem que fazer o seu melhor. Né? Viver na mediocridade, boa, né? Que é viver na média, você não vai se destacar, porque a criança tem muito disso. Né? Às vezes ele fala, eu quero ser policial. Qualquer criança quis ser policial na vida. Daqui a pouco ele fala assim, não, eu quero ser... Acho que eu vou ser dentista, pai. Dentista. Eu falo, não, meu filho, faz medicina. Não tenho nojo de sangue, não gosto.
E aí um dia ele falou assim, mas qual profissão que é melhor? O que ganha? Aí entrou na nossa situação, o que dá dinheiro? Eu falei, meu filho, tudo dá dinheiro. Desde que você faça o seu melhor. Olha aí. Seu avô não tem nenhuma faculdade. E hoje é um empresário bem sucedido na cidade dele. Olha só. Né? Seu outro avô também é bem sucedido naquilo que ele começou a fazer. Não sabia nem o que era um mercado veterinário. Começou a prestar consultoria, hoje é um diretor comercial de uma empresa. Seu avô vendia tecido, pano, para fazer camisa e roupa. Hoje ele tem 2 lojas na cidade. Não tem a terceira porque não tem ninguém para tocar. Então, por que eles pegaram aquilo e fizeram com sucesso? E eu acho que isso falta muito na juventude hoje, sabe? Né, os mais novos aí. Fazer com zelo, com afinco, né? Caprichar, fazer bem feito. Não é nem para fazer 2 vezes, mas é para fazer e alguém que tá te olhando por fora, fala, olha lá, ó, pô, Erivelto, cara, olha como ele fez o negócio lá, caprichado. Ele se dedicou àquilo. É que eu falo para os representantes, cara, você tem que resolver a dor do teu cliente, faz da melhor forma. Dá uma ligada para ele no outro dia. Ô, chegou o teu produto aí? Ou chegou, tá tudo certo, você tem alguma dúvida? Cara, faz o melhor, faz o quilômetro extra, não fica na mesmice. Se você não fizer isso, você vai receber comissão do mesmo jeito. A comissão vai pingar. Mas se você fizer, o cliente vai... Nossa, o fulano me ligou lá para saber se o produto chegou, cara, bacana, né? Porque quantos que não me ligam? Então, cara, vamos falar assim, né? A dica, não é nem a dica, né? Quem sou eu para dar a dica, né? Fique em paz e fazer aquilo com... Tudo aquilo que você... No mercado que você está inserido, na tua universidade, seu trabalho, faça bem feito. Né? Tente encantar alguém, né? Não é só o cliente, né? Encante aquela pessoa que está próxima. Encante sua esposa, encante seu marido, encante seu filho. E acho que é isso aí, meu irmão. Muito bacana, Perfeito. muito bacana. Ficar em paz para mim foi... Porque quando você encontra paz naquilo que você está fazendo, né, Mas cara? você sabe por que eu falo, cara? Porque eu sempre fui um cara que não ficava em paz. Aí você vai aprendendo, levando as pancadas, né? Sim. O cara ficava preocupado demais com tudo. A conta que tem que pagar, o filho, não sei o que, é isso, é a aula que eu tenho amanhã, a prova que eu vou ter que estudar, é o trabalho, o gerente que eu vou ter que encarar, é a palestra que eu vou dar, eu nunca falei daquele assunto, é um cliente chato que eu vou ter que ir, é uma viagem que eu vou ter que fazer que eu não sei se vai dar certo durante a semana, é um representante mala que só perturba. Então, cara, fica em paz e deixa, né, um dia após o outro e Deus na frente levando. É isso aí. Isso aí. Você encerra pra gente, então? Sim. Então, Wagner, mais uma vez a gente agradece muito a sua vinda aqui, viu? A gente sabe que é um tempo muito corrido, né? Imagina o seu tempo aí como um representante comercial, viu? É um prazer, gente. Espero que vocês curtam esse conteúdo, que vocês ajudem a espalhar para mais pessoas. Aqui foi dito muita coisa boa, né, Wagner? Muita coisa que dá para ser utilizada, um exemplo de vida. Acho que é o mais difícil. Boas frases são fáceis, né? Mas quando você traz alguém que traçou uma rota, fez uma história ali, é a melhor maneira de comprovar de que o jeito certo existe, está aqui. Não é fácil, mas dá para ser feito, né? Eu agradeço o convite de vocês, né? Fico muito feliz, realmente. E dizer que eu não sou nada, cara. Se não fosse Deus na minha vida, eu não tinha... Chegou onde eu cheguei, né? Hoje, graças, né, a Deus e todo o nosso trabalho, esforço, tem sucesso naquilo que a gente está tentando fazer, né? E dar os parabéns para vocês, muito né? Obrigado. Pelo Detona Estúdio em Ribeirão, pela iniciativa, pelo projeto. Acompanhei o Erivelto desde o início aí, projetando, maquinando, compartilhando esse desejo. E sucesso a vocês, cara. Valeu. Pra nós, né? Eu agradeço também ao Davi mais uma vez aí, meu sócio aí presente. E Wagner, cara, tamo junto nas corridas da vida. É isso aí. E espero que a gente tenha novas oportunidades de trazer talvez a Aline aí, conhecer. Claro, fica feliz. Né? Vamos trazer a Aline e a Janice aqui. Então tem história. E muito obrigado. Abração.